Olha aí, de volta com o nosso Manhã da Gente de hoje. Gente, a oncologia é a especialidade médica que há aquela procura, né, do tratamento do paciente. Estuda também câncer, também chamado aí de cancros, não sei. E em especial, o mês de dezembro é esse mês laranja, né? E por isso, né, hoje eu estou aqui com o Dr. Bruno Brito e também que é oncologista, e também com a nossa dermatologista, doutora Gabriela, que também vai estar conversando junto comigo hoje aqui no nosso Manhã da Gente. Se você tiver alguma dúvida, tá, gente? Então, manda a tua pergunta aqui pra gente, tá? Ou por áudio, ou pelo nosso telão aqui, tá? Manda a tua pergunta a partir de agora. Bom dia, doutora Gabriela, doutor Bruno, tudo bom? Sejam bem-vindos. Estamos aqui com uma dermatologista e um oncologista, gente. Hoje estamos com um time, né, perfeito aqui para falar sobre esse assunto. Bora falar sobre o câncer, doutor Bruno. Vou começar com você. O que é o câncer de pele? Conta pra gente. Então, gente, o câncer de pele, ele é um câncer, tá, que vai acometer, como o próprio nome já fala, a pele, né? Então, eles são os cânceres mais comuns que acometem as pessoas. A gente chama câncer de pele não melanoma. Existem dois tipos, o câncer espinocelular e o câncer basocelular, né? E existe a forma mais agressiva, que é o melanoma. Então, o melanoma, ele é mais raro do que esses outros dois cânceres que eu falei, porém ele é bem mais agressivo, então ele requer bem mais cuidados, tanto em relação à prevenção como ao tratamento em si. E aí a gente está justamente nesse mês que a gente considera... Hoje já existem campanhas, né? Então existe o Novembro Azul, que é do câncer de próstata, o Outubro Rosa, que é de mama. Então a gente está no Dezembro Laranja, justamente por conta do verão, que já chegou, então, e principalmente onde a gente mora, né? Que o verão é bem intenso. Então a gente está nessa campanha de prevenção dos cânceres de pele, de uma forma geral. Me diga uma coisa, existem vários tipos de câncer de pele, não é isso? Quais são os cânceres de pele que existem? Dividir nesses dois grupos, o do tipo não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular, que são os mais comuns, e o melanoma, que é esse outro grupo. Então, de acordo com o tipo de célula que começa a se diferenciar, se multiplicar, né, que o câncer de pele ele ocorre por um crescimento anormal das células da pele. Então, dependendo do tipo de célula, a gente tem o tipo de câncer, certo? Coça. A região. O prurido não é uma queixa tão frequente. Como suspeitar, então, de um câncer de pele? Geralmente é uma lesão que não cicatriza, uma feridinha que não está cicatrizando, ou um nódulo que tem a cor brilhante, ou até uma pinta que vem modificando, tá? Um sinal que você percebe que está aumentando de tamanho, que está mudando de cor, que está ficando com várias cores. Tem aquela nossa regra do A, B, C, D, E, né? Que é a simetria, as bordas irregulares, várias cores, com tamanho que vem crescendo, uma evolução que vai se modificando ao longo do tempo. Então tem que ficar bem alerta. O pessoal diz assim, todo mundo fala a mesma coisa e claro que é verdade. A questão de se expor ao sol, né, por muito tempo. Tem gente que passa horas no sol, principalmente aquele sol, né, que tá torando, porque aqui o sol é de lascar, gente. É quente mesmo, não é aquele solzinho, não, é aquele sol mesmo. Então, muita gente se expõe àquele sol, fica ali muito tempo, né? E quais são os riscos de uma pessoa pegar um câncer de pele? Qualquer pessoa pode vir a pegar? Sim, qualquer pessoa pode vir. Tem a questão genética, né? Tem algumas pessoas que têm uma história genética muito forte. Os fototipos mais baixos, que a gente fala, pessoas que são mais claras, que têm olhos claros, cabelos ruivos, eles têm também uma maior predisposição, né? Então, essa exposição prolongada aumenta bastante o risco de câncer de pele. E quando a gente fala em queimadura solar, é que a gente vê um aumento muito grande, de até 10 vezes no aumento do risco do câncer de pele, principalmente o melanoma, que é esse tipo mais sério, né? Me diz uma coisa, existem vários tipos, a gente já sabe. Mas assim, os sintomas, a gente sente o quê? Sente alguma coisa? Ou só aparece aquela feridinha, aquele negocinho na pele? Então, geralmente, de uma forma geral, a maioria dos cânceres, eles não dão sintomas nas fases iniciais. Então, essa é a importância da gente estar trazendo a prevenção. Então,
E aí, como é que você vai procurar? Indo atrás do seu médico, né? Então, indo atrás, fazendo consultas frequentes. No caso, procurando a dermatologia para fazer uma dermatoscopia que vai avaliar o seu corpo inteiro, vai ver se, como a doutora Gabriela falou, se tem uma pintinha diferente que apareceu, uma lesãozinha que está ali, que surgiu e está difícil cicatrizar. Porque o câncer de pele, especificamente, ele não vai ter uma sintomatologia que vai lhe levar à consulta. Né? Então, a questão é geralmente a prevenção, é você estar sempre procurando ajuda quando você notar que existe essa lesão que está diferente ali, que geralmente a pessoa conhece o seu corpo, então, principalmente quando está tomando banho, então você olha e percebe que tem, a não ser que seja nas costas, né? Então, nas costas... Que a consulta é muito importante, né? Por isso geralmente, que a consulta é importante. Os pacientes vêm por outro motivo, por estética, e acaba que a gente faz esse exame completo, né? A procura desses sinais, a procura dessas lesões. Então, é interessante que você tenha uma rotina de ir ao dermatologista pelo menos uma vez no ano, né? Porque a prevenção... hoje acho que a gente veio para cá para falar sobre isso, sobre prevenção. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Eu tenho uma amiga, né, que a filha dela achou que estava com espinha. E não era uma espinha. E estava aquele negócio, ela disse, tu com essa espinha? Então, acabou, quando foi ao médico, descobriu que ela estava com câncer de pele. Ou seja, né, não era espinha, era um câncer de pele e ela achava que estava ficando a feridinha, que estava mexendo e estava piorando, inflamando. Então, ela achou que era uma espinha. Então, tem que ter muito cuidado, né, porque às vezes você pensa que é uma coisa e é outra, é algo mais grave. Quando que a gente sabe se é maligno, benigno? Tem que fazer um diagnóstico? Essa é a importância da consulta, vamos dizer assim, conjunta. Então, tá sempre os profissionais, os colegas interligados, né? Então, no caso, o paciente ele vai procurar a dermatologista ou o dermatologista por conta que está achando que tem alguma coisa diferente. Então, a partir dali, ela vai fazer uma biópsia. Né? Então, essa biópsia que é o quê? É a retirada de um pedacinho, ou se der, a lesão toda, o sinal que está ali, e vai mandar para análise. Então, a gente só pode confirmar que é a doença, o câncer maligno, no caso, ou lesão benigna, através do exame anatomopatológico, que é o que vai sair nos laboratórios de patologia. E aí é importante a gente ter essa sintonia, estar integrado, os outros colegas e os médicos, porque uma vez que você diagnostica isso precoce, então o paciente ele vai procurar, já procura, lógico, a médica que acompanhou para ela fornecer as outras informações. Então ele precisa passar nos outros colegas para o quê? Para que ele possa ser preparado para as próximas fases do tratamento, o que vai vir daí para frente, né? Então, a gente orienta, a gente faz todo o preparo em relação, se ele for precisar de uma cirurgia mais extensa, então a gente faz toda a orientação do que precisa, como é que ele vai preparar o corpo dele para aquele momento. Então, geralmente, esses tumores que não são melanoma, que é o basocelular, o espinocelular, eles resolvem só com a cirurgia, só com a retirada. Então, a grande maioria. Então, o perigo esses tumores podem cronificar e enraizar, que o pessoal chama que vai dar metástase, pode, se a pessoa não cuidar. Então, se ele for deixando passar, então a tendência é que eles podem piorar e cronificar. E aí, no caso do melanoma em si, já é um pouco mais diferente. Então, por ele ser uma doença um pouco mais agressiva, então aí é que a gente tem que ter o cuidado mesmo inicial, porque nós já temos diversas modalidades de tratamento diferentes para o melanoma. Aí já pode entrar cirurgia, pode entrar radioterapia, pode entrar imunoterapia, que é uma terapia hoje que está muito em evidência, que está muito em alta. Então, por isso, a importância da prevenção e da consulta precoce com seus médicos. Há um tratamento, claro, né, para isso. Mas aí tem cura? Sim. Ou não? Com certeza. A partir desse diagnóstico precoce, a maioria dos cânceres de pele, né, como o Bruno falou, o CBC e o SEC, a cura ela é feita com a própria cirurgia, certo? E em casos mais raros, como no caso do melanoma, a gente faz uma complementação desse tratamento, que é aí que entra a oncologia clínica, né? Então, geralmente entra pelo dermato, e do dermato vai para o oncologista, para o cirurgião oncológico, para fazer todo esse tratamento. Vamos lá, vou te fazer uma pergunta que é assim, né? Quanto tempo de vida
né? Digamos assim. A gente às vezes não sabe. Pode ser que a pessoa viva muito, pode ser que a pessoa também vá rápido. Quanto tempo de vida se a pessoa tiver com melanoma diagnosticado como maligno? Tá, então, Vai o depender melanoma... do tamanho, doutor? Vai depender de aí são uma série de fatores. Então, vai depender na grande maioria, se você consegue diagnosticar precoce o melanoma, a chance de cura é muito alta. Se você já diagnostica ele numa fase mais avançada, que é aquela que tem metástases, ainda assim, o tempo de vida do paciente depende de uma série de fatores. Então, vai depender muito do acesso dele às medicações, ao tratamento, à cirurgia, às modalidades de tratamento que a gente tem disponível. Vai depender da constituição do próprio paciente, de fatores como a imunidade dele, como é que está, a alimentação, a rotina dele no dia a dia, a questão mental faz muita diferença. Então, são um conjunto de fatores que determinam, vamos dizer assim, a sobrevida final do paciente, né? Então, hoje a gente não traça mais assim, programa, eu vou ter 6 meses, eu vou ter 8 meses de vida. Não, porque a gente sabe que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então, você pode ter um ponto fora da curva, que pessoas hoje, inclusive com o advento dessas novas medicações que são imunoterapias, elas conseguem sobreviver anos e anos com a doença super controlada. Então, é caso a caso. Depois da cura, né? Digamos que a pessoa foi curada, tirou tudo, enfim. Pode voltar, a pessoa pode ter outro câncer de pele em outra região do corpo? Pode vir a ter? Bom, geralmente a gente fala que quando você tem um câncer de pele, você aumenta também o risco de ter outro câncer de pele. Sim. Então, por isso é importante fazer o acompanhamento, principalmente se você já teve um câncer de pele. Muito bem. Questão do protetor solar, a gente sabe que é muito importante. Quais são os critérios, né, na hora da escolha do protetor solar? O que é que a gente deve escolher? Então, vamos lá. É Hoje a gente vai na farmácia, né? Tem É. vários protetores. Se é melhor o branquinho, se é melhor aquele que é da Com cor da cor. pele, com Então, a cor. primeira coisa que você vai olhar é o FPS, né? Então, escolher um protetor com FPS acima de 30. Tem que ter proteção também, o PPD, que geralmente as pessoas não olham, tá? Porque o o FPS tem mais relação com o VB e o PPD com a proteção UVA. Então, tem que ser um protetor que proteja contra os 2 tipos de raio ultravioleta. O tipo A e o tipo B. Então, geralmente, você consegue ver na embalagem. Então, acima de 30, se você tem uma pele mais clarinha, acima de 50, é melhor. E o protetor com cor, a importância dele é para a proteção da luz visível, tá? Então, a luz azul, a luz amarela, então tem que ter o filtro com cor para fazer essa proteção. Que aí não tem tanta relação com câncer de pele, mas tem a relação com melasma, com manchas, rugas e envelhecimento. E a renovação precisa. E lembrar também da reaplicação, né? Que deve ser feita a cada 2, 3 horas, idealmente. Principalmente se você está numa praia, se você está num ambiente de maior exposição. Maravilha. Agora, como que a gente deve saber? Como que a gente sabe se está avançando, se não está avançando, se ele está ali estável? Como que a gente Então, sabe? no caso dos cânceres de pele não melanoma, que são os mais comuns, sempre tem que estar fazendo acompanhamento com um médico assistente. Então, lá na clínica, os pacientes eles tendem a voltar com Gabriela. Se for esses mais comuns, eles sempre vão estar fazendo a dermatoscopia, que é esse exame que vê o corpo inteiro. Então, ela vai estar lá com o aparelho vendo se apareceu ou não uma nova lesão suspeita. Então, essas consultas são feitas de formas periódicas. Então, geralmente, de 3 em 3 meses, o paciente vai estar lá voltando, fazendo a sua dermatoscopia nos primeiros 2 anos que foi dado o diagnóstico inicial. No caso do melanoma, que é mais agressivo, geralmente ele tende a ser mais agressivo, então a gente acaba utilizando outros exames também para rastreio. A gente acaba usando exames de imagem, como tomografia, ressonância, PET scan, que são exames mais modernos, para caso ele venha a ter uma recidiva futura, a gente consiga diagnosticar também essa recidiva de uma forma mais precoce. Carcinoma, não é isso? E melanoma é a mesma coisa? São Ou tem uma células diferentes. São né? células O diferentes. melanoma vem do melanócito e o carcinoma, ele pode ser das células basais, que é o baso celular, ou o espino celular, que são das células escamosas. Quais são as regiões que são mais afetadas hoje em dia? Assim, onde é assim que realmente às vezes dá mais o câncer de pele?
Com certeza a face, Na face, né? né? Que é a área que a gente pega tem mais. maior exposição solar. Apesar de que, hoje em dia, há uma procura muito grande pelo dermatologista para cuidado com a face. E muitas vezes o que a gente observa no dia a dia é que as pessoas esquecem do corpo, né? Então a gente esquece de passar protetor solar no corpo. Então é importante que você tenha esse cuidado na face e no corpo. A frequência é maior na face, mas o melanoma em si, a gente vê que aparece muito também, né? O melanoma, ele aparece, não tem uma área de predileção, podemos dizer assim. Então, ele vai aparecer no dorso, nas costas, nos pés, muitas vezes, e passa São os desapercebido. casos mais graves, né? Planta Mãos dos e pés. pés, então tem que estar sempre olhando, pesquisando, vendo se está lá aparecendo ou não essas lesões. Às vezes ela é um pouquinho mais difícil de dar o diagnóstico, o paciente não se atenta muito a essas áreas que não estão constantemente expostas ao sol, né? Maravilha, viu? Vamos deixar um recado aí para quem está nos assistindo, né? Lembrando que estamos nesse mês laranja, gente, dezembro laranja, mês da prevenção do câncer de pele. Então, vamos deixar um recado aí, doutora Gabriela, para esse povo que está nos assistindo. Então, pessoal, chegou o verão, né? Então, vamos ter um pouquinho mais de cuidado em relação ao tempo de exposição solar. Evitar a exposição no horário das 10 da manhã às 16 horas, né? Que a gente sabe que tem um maior índice de radiação, principalmente o UVB. Usar também alguns acessórios, como chapéu, óculos. Hoje em dia a gente tem aquelas camisas de proteção UV. E procurar o seu médico dermatologista, tá? Se você tem muitos sinais ou se você está percebendo alguma mudança, alguma lesão, alguma feridinha, procure seu médico, porque esse diagnóstico precoce é muito importante. É isso aí, doutor Bruno. Obrigada pela sua participação. Quer deixar também as suas considerações finais? Obrigado, eu que agradeço estar podendo ajudar nessa campanha de conscientização, né? Então, eu costumo dizer para os pacientes, tempo é vida. Então, quanto mais precoce você dá o diagnóstico, maior a chance de cura, menor a chance de recidiva, porque você pega a doença no estágio inicial. Então, se cuide, se previna, faça suas consultas regulares e é isso, estamos à disposição para qualquer mais esclarecimentos. Obrigada, viu, minha gente? Obrigada mesmo os dois aqui por terem vindo participar do nosso programa. Bom, gente, vamos um pequeno intervalo, bem rapidinho. Daqui a pouquinho eu vou voltar com a presidente aí, que hoje é dia do cego, né? E a gente vai estar batendo um papo, né, também sobre essa questão da deficiência com ela já, tá bom? Volto já.